A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês, eu aqui neste vídeo vou te ensinar aí a pregar em apenas alguns minutos aqui falando. Vou explicar da forma bem resumida como você aí ministrar, como você, vou ensinar você a pregar. Dos passos rápidos, práticos, para você não esquecer. Então já vai clicando em gostei, porque eu creio que você vai querer rever esse vídeo. E aí vou passar para você 5 passos simples para você montar uma pregação boa. A mensagem da sua vida. É isso mesmo. Você vai pregar agora, foi convidado, é a sua primeira vez, ou não é a sua primeira vez, mas você quer aí aprimorar, aperfeiçoar o seu conhecimento, a sua homilia, a sua forma de encontrar a mensagem boa. Eu quero falar aqui para você. É para você. Se você for olhar aqui na internet, no YouTube, outros canais, é muito fácil, muitas das vezes, não é? A gente falar do lado de cá e vocês tentam aí se desdobrar e não conseguem colocar em prática. Então foi assim que surgiu esse vídeo, de uma forma rápida, prática, sem muito floreio, para você ver se você compreende de uma vez por todas. Você fica dizendo para você mesmo o texto, que você precisa colocar o texto, e isso é real, você precisa colocar o texto, a introdução, o desenvolvimento, isso é uma organização, claro. Se você não sabe escolher o texto, nem fazer introdução, nem desenvolvimento, vai ficar um pouco difícil, mas não é impossível. Mas eu vou aqui te passar de uma forma rápida, isso não vai te isentar de você, é claro, se aperfeiçoar com o seu conhecimento. Então eu quero te ensinar a fazer tudo isso aí, tá legal? Então fica comigo até o final, que você vai sair daqui pronta para subir no altar e pregar aí a sua primeira ministração. E eu só peço uma coisa, me ajude ao canal, deixe o seu like, tá certo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, e a palavra a todos aqui no canal está recheado de conteúdo nesse sentido. Procure pelas playlists dicas, versículos e saudação na prática. No mais, meus queridos, vamos lá. Digamos que você foi aí convidado para pregar e você está sem noção do que fazer. Você não sabe o que pregar, onde pregar, e você não sabe de nada, de nada. Você está assim, sem direção. Isso, primeiro, respire fundo, descanse seu coração, que isso é muito normal que aconteça com qualquer pessoa. Pode ser o mais experimentado que for. Inclusive quem já está aí acostumado a pregar, mas tem dia que ele não tem o que pregar. Isso acontece com qualquer um, não tem, está sem noção, está sem direção. Dizem que a falta de direção é falta de oração. Mas vamos aqui partir daqui para parte mais técnica, para a parte mais temática, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Preste atenção, olhe, preste atenção no que eu estou falando. Digamos que você vai pregar aí num domingo, num culto de sexta-feira, num ciclo de oração, não importa, não importa. Você quer falar sobre Jesus, num culto de rua, não importa. Você vai me perguntar isso tudo, por isso que eu já estou dizendo, não importa. O que você quer falar sobre, mas você quer falar, digamos aí, sobre perdão. Eu estou dando só um exemplo. Estou te ensinando a encontrar aqui na Bíblia um tema. Digamos que você quer falar sobre perdão. Você pode falar de perdão, você pode falar de fé, você pode falar de salvação e de qualquer assunto que você querer falar. Mas vamos pegar aqui como exemplo o perdão, tá bom? Agora que você sabe que você quer falar sobre perdão, um exemplo, você vai encontrar agora um texto na Bíblia que fale sobre perdão. Então eu vou te dar aqui um exemplo. Vamos usar aí o filho pródigo, não é? Lucas, se eu não me engano, capítulo 15. Tem várias outras mensagens na Bíblia que você pode usar. Tem Jesus mesmo ensinando sobre perdão, mas vamos pegar aqui o filho pródigo, porque é uma mensagem longa e você vai poder viajar nela.
Então pense nisso também. Trabalhar, contar história, voltar para cá, depois entra lá de novo. Então vamos lá. Você quer falar sobre perdão? É um exemplo. Escolher o perdão, escolher o tema. E você quer falar de perdão dentro da história do filho pródigo. Então entenda, você vai falar de perdão dentro dessa parábola do filho pródigo. Aí você escolhe o texto que está lá em Lucas 15, um dos versículos daquele que você acha que vale saltar. Não pegue essa é uma dica de ouro. Não pegue leia todo o capítulo. Claro, se você querer, mas não faça isso. Vai lhe ajudar se você pegar apenas um versículo, 2 ou 3. Você conhece a história. Você tem que conhecer a história. Tá certo? Você vai ler o texto se você não conhece. Observe o que você já fez, não é? Que eu já tenho te ensinado aqui no canal. Você escolheu o assunto, o tema. Você escolheu agora o texto que você vai ler para dar base ao tema que você escolheu. Quando você estiver lendo o texto, pode ler só o versículo-chave, como eu estou lhe dizendo. Estou recapitulando com você. Aí você pode ler depois você ministrar toda a história do filho pródigo. Muita gente lê só o versículo-chave, 2 ou 3 versículos para ficar mais curto a mensagem e sobrar mais tempo para você ministrar. Mas tem gente também, vou lhe ser sincero, porque vocês vão me questionar isso, que gosta de ler o texto inteiro. Às vezes é bom, porque quem não conhece a história vai ficar conhecendo. Mas se você conhece a história, olha a dica, você fica aí com 2 ou 3 versículos. Por quê? Você vai ter como desenvolver a história e contar sem ter que ler. Então você pode ler 2 ou 3 versículos base e o texto e depois você contar a história. Então tá, é uma forma de você pregar. Você escolheu o assunto então, escolheu o texto lá em Lucas 15. Agora observe, depois que você faz isso, você vai fazer uma pequena introdução. Pense nisso, antes de entrar na mensagem propriamente dita. Irmã Rosa, como é que eu faço introdução? Tu não disse que era uma coisa prática e agora já que entrou com esse negócio de introdução. Calma, introdução nada mais é muito simples, nada mais é do que você dizer em poucas palavras o que você vai querer falar. As formas de fazer introdução, você pode fazer simplesmente contando um resumo da mensagem que você leu em casa. Como eu disse, contando a história por cima do livro, do texto, da parábola. E que se você, claro, já ficou bom nisso. Você já decorou a história, você já conhece a história, então você vai fazer mais ou menos isso. Meus amados irmãos, essa é a história de um homem que tinha 2 filhos. Já leu e agora você vai apenas falar sobre ele. Você não já leu o texto? Agora você vai falar sobre ele. Você já tem em mente do que você vai pregar. É perdão, mas você está ali conduzindo a igreja para levar ao ápice, digamos assim, da pregação. A Bíblia diz que o mais moço, aí você começa a contar, a Bíblia diz que o mais moço chegou, o pai disse, né? O pai disse para o pai, me dá parte da fazenda que me pertence. Você está fazendo aí um resumo da história, contando com as suas palavras aquilo que já é bíblico. Isso é uma introdução antes de você entrar no que você quer tirar dali, que é o quê? Volta a lembrar? O perdão. Aí você fala toda a história que o pai dividiu os bens, que ele saiu para um lugar distante, depois perdeu tudo, depois foi cuidar de porcos, depois caiu em si. E ele disse, vou voltar. Quando ele volta, o pai recebe ele. Aí você começou a entrar no perdão. Porque antes de contar o perdão, chegar no perdão, você tem que falar para a igreja o motivo de o pai perdoar. Então você tem que contar a história, que é a introdução. Será que tá dando para organizar direitinho na sua cabeça o que eu tô tentando passar para você? Você vai chegar aonde você quer, entendeu? Que é o que? O perdão. É na volta do filho pródigo que você vai começar a ministrar o perdão. Então você vai extrair o perdão nesse momento. É aí que você fala. É aqui que eu quero abordar, meus irmãos.
Observe que o pai não jogou nada na cara do filho. O pai perdoou. Então você começa a fazer o seu resumo, que é uma espécie de introdução, e você chega aonde você queria, que é falar sobre o perdão. Você agora vai entrar no assunto para você também fazer a introdução. Você tem que lembrar tão somente ter esse cuidado do tempo que você tem para pregação. Em algumas igrejas é 20 minutos, é 30 minutos, dizem até que 40, mas no fim da história, com tanta apresentação, e dependendo do momento, você pode ficar com o tempo resumido para 10, 20, 15, 30 minutos. Então você vai ter que adaptar todo esse processo da sua pregação de introdução e assunto até chegar no perdão no tempo que você tem. Você tá entendendo? Então, para você tem que fazer essa introdução, algumas vezes vai ser mais rápida do que outras vezes. Tudo depende do tempo que é disponibilizado para você pregar. Por que isso? Para que você não passe do tempo. E aí, meu irmão, eita, tem pastor que diz, nunca mais chama esse daí. Passa do tempo, olha a hora. Eu caí nesse erro no início da minha fé, e por isso que eu estou te alertando. Não faça isso. Você pode ir fazer isso, falar com a igreja para não ficar só no texto. Você está entendendo? A estratégia de você ler 3 versículos quando você conhece a história. Então eu lhe oriento isso, um texto que você conheça a história. Ah, mas vai faltar, mas não, é com as suas palavras. Se for escrever quando não conhece a história, então você vai dizer. Claro que ali na história, em alguns momentos, Deus vai trazer. Aí é que entra as revelações de Deus. Da sua intimidade, daquele processo que você orou, buscou a Deus. Quando você estiver ministrando, que vai vir aí algumas coisas. Quando você falar, o pai perdoou, e aí Deus vai levar para a área de casamento, para perdoar os pecados, para um culto, um momento de seja para convidar alguém a aceitar Jesus. Enfim, Deus vai lhe dar direção naquele momento. E se não der, meu irmão, não descanse seu coração. Então, somente fazendo o que eu estou lhe dizendo e falando sobre o perdão, que é só um exemplo, tá? Você vai conseguir. Você vai dizer, meus irmãos, muitas das vezes uma culpa pesa dentro de nós por algo que fizemos. A gente até acha indigno, achando que Deus não vai nos perdoar. Mas eu quero dizer para você que assim como ele fez lá com o filho pródigo, olha só, ele vai te perdoar também. Porque sempre encerra, você vê que você sempre passa para a igreja, você traz a igreja, você traz o irmão, você torna algo pessoal, colocando ela naquela pregação. Na primeira pessoa. Primeira pessoa é o quê, irmãos? Você. A palavra você, quando você diz você, é diferente de você diz nós. Claro que você, com o tempo, você vai entender que tem momentos para você dizer nós, que tem momentos para você dizer você. Mas no que você puder, você já coloca. Se você tiver essa ousadia. Porque tem pessoas que eu já percebi, alguém já me disse, eu tenho vergonha de pegar dizendo você. Mas tudo vai aí da ousadia que Deus já te deu. Então você vai e diz, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos e não precisa de arrependimento. Aleluia. Então, você vai ministrando sobre perdão. Você fez isso, você chegou até aqui, você vai entrar na mensagem, observe, você escolheu já o assunto, escolheu o texto, o tema, o texto, a introdução, olha o ponto-chave que você quer, onde você quer chegar, que você vai agora pregar, está bom? Entendeu? A pregação é um momento de ouro da mensagem. É aqui que você vai mostrar o teu conteúdo. E é muito importante que antes de você entrar na mensagem, você já tenha assegurado aí a atenção das pessoas. E isso depende muito da sua introdução, que é chamar a atenção. É quando nos primeiros momentos a igreja diz, vamos ver o que vai sair daí. Será que eu ouço ou será... Ih! Aí daqui a pouco você olha os irmãos cochilando. Não é? Não é isso que você quer, nem eu. Então, meus amados, é aquela regrinha dos 3 minutos que você tem que segurar as pessoas. Depois eu falo aqui, eu trago para o canal para falar com vocês sobre essa regrinha dos 3 minutos, mais esmiuçadamente.
Mas se nos primeiros 3 minutos, já vou te dizendo, da tua mensagem, você conseguir segurar a atenção do povo, eles vão continuar com a atenção focada em você até o final. Mas se nos primeiros minutos da mensagem, primeiros 3 minutos, você não conseguiu segurar a atenção do povo, eles vão ficar dispersos, eles vão ficar olhando o relógio, eles vão olhar para cá, eles vão querer ir ao banheiro, beber água, conversar com o outro irmão, cochilar. Então você precisa ser bom para conseguir prender a atenção do povo. É aí que você vê que começa a peleja. Não é o final. Ai, irmão, eu não sei terminar. Não, o seu problema não é o final. Todo o problema do pregador é o principal, é o primeiro, os primeiros 3 minutos, é a introdução, é como segurar a atenção. Depois eu faço um vídeo a respeito disso, como prender a atenção do povo. Tá certo? Escreva aqui nos comentários que eu vou fazer um só vídeo sobre isso, tá bom? Para você prender a atenção dos irmãos, das pessoas, a atenção de forma que a tua mensagem fique tão interessante que eles não querem olhar para outro lugar. Se você quiser, anota aí, digita aí nos comentários, eu vou fazer. Eu vou fazer vou pregar desse jeito. E quem vai pregar desse jeito que eu tô ensinando, pode dizer aí no comentário que depois vem me contar também, viu? Agora você vai lá, prega a palavra de Deus, tá bom? E você vai fazer o seguinte, geralmente eu faço assim, eu pego versículo por versículo e vou explicando o versículo, essa é outra forma. E depois eu aplico o versículo, não é? Essa é outra forma de você pregar, tá certo? Sem aí você não precisa de tanto floreio, de tanto, digamos assim, não é floreio, mas de tanta da introdução. Porque não é não é uma pregação temática, mas uma pregação versículo por versículo. Se você abrir um versículo e você falar, porque o que difere pregação para saudação é que na saudação você só lê um versículo e explica aquele versículo, não é? E ministra naquele versículo. Então você vai pegar aí, fazer, ministrar. Então o versículo, quando você pega mais de 3, 4, 5 de um texto, versículos, e você ministra, isso se torna uma pregação por causa do tempo e você quer chegar a um lugar. Você tem um objetivo para conduzir a igreja para algo. Antes de você entrar, por exemplo, no perdão, você vai falando desde o começo da história novamente. E você entra, se você quiser, na pregação, depois você conta a história na introdução, você vai, chega no perdão, depois você volta a ler versículo por versículo e vai ministrando também. É uma técnica muito boa. Tá certo? O homem tinha 2 filhos, mas não chegou o pai, disse, me dá a parte que me pertence. Aí você pode pegar esse texto e dizer assim, irmãos, dentro da igreja está cheio de gente assim. Muitas vezes estamos dentro das igrejas, mas temos curiosidade de saber o que acontece lá fora, de saber como é o mundo lá fora. Principalmente as pessoas que não conheceram o mundo, as pessoas que nasceram na igreja e nunca conheceram o mundo e só ouve alguém falar. Tem aquela curiosidade, isso foi com aquele jovem também. A Bíblia diz que o pai pegou, entregou o bem para o filho e ele saiu. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente pega tudo aquilo que Deus nos deu. Deus nos abençoou, Deus nos deu graça, Deus nos deu prosperidade, Deus nos deu os dons espirituais, Deus deu talento. E a gente pega tudo isso e vai usar lá no mundo. Lá no mundo a gente perde o que Deus nos deu e começa a passar necessidade. Começa a vir um vazio na alma, um vazio dentro do coração, uma fome espiritual. Você começa a dizer tudo aquilo que o filho pródigo passou. E o reflexo daquilo que a gente passa quando está longe de Deus. Então não vai ser difícil de fazer. Amigos, amados, irmãos, tem pessoa, quem não tem uma pessoa que abandonou o evangelho, que desviou, que se afastou na igreja, quem não conhece alguém? Então você vai entrar por aí. O filho estava distante do pai, foi para uma terra longe. Você vai dizer que quando a pessoa se afasta da igreja, geralmente ela fica bem longe. Ela não quer nem ver uma pessoa da igreja, porque ela se envergonha. Só que os amigos lá do mundo, eles não são fiéis a vida toda. Enquanto eles puderem tirar alguma coisa de você, eles estão ali. Mas quando eles não puderem, ele vai te deixar sozinho.
E é isso que você vai extrair desse momento. Aí você vai dizer que aquele filho, ele chegou no fundo do poço e que ele comeu o pão que o diabo amassou. No momento que você falar que ele tem vontade de comer a comida dos porcos, é esse o ponto. O momento mais crítico. Porque para os judeus, nem tocar em porcos era permitido. Imagine querer comer a comida deles. Quanto mais cuidar deles. Então, quando ele estava ali com fome, ele caiu em si. Você vai dizer à pessoa que está longe de Deus, que só pode estar fora de si, que ela só pode estar fora de si por querer isso, estar lá. Porque uma pessoa em sã consciência jamais se afastaria de Jesus. Caindo em si, ele disse, voltarei. Então essa pessoa deve voltar. Então você está aí pregando, você vai dizer e você vai se concentrar que quando ele voltar e tiver um encontro com o Pai, você vai extrair o tema da sua mensagem, que é o perdão. Está bom? Então ele fala quantos trabalhadores, você vai pegando aqueles detalhes que está ali naquela passagem que vai lhe ilustrar. Que ele se tomou, se levantou, e levantar-se na Bíblia quer dizer tomar posição. E aí você vai ministrando sobre isso. Eu vou me levantar, eu vou lá, eu vou falar isso, eu vou fazer isso com meu pai. Quando ele encontra o pai, a Bíblia diz que o pai sai correndo e eles se abraçam e ele começa o seu discurso. Pai, eu pequei contra o céu. E o pai diz, meu filho, traga depressa a melhor roupa, a sandália, um anel, coloca no dedo dele, mate um bezerro cevado, vai ter festa. Você vai falar então sobre perdão. Só o momento que você fez tudo isso, assim, do jeito que eu estou te dizendo, bem devagar, não é na velocidade da irmã Rosa, não, é devagar, bem na manha, bem tranquilo, deixa o Espírito Santo trazer, porque nesse momento vai vir coisas na sua cabeça, você está entendendo? Vai vir revelações na sua mente. Não pode se prender apenas aos tópicos. Você precisa deixar Deus te usar. Vai vir lembranças, vai vir pensamentos, experiências de vida. É muito importante para você nessa hora que você estiver pregando. Quando você estiver no tópico. O tópico é só para você se guiar quando você, não é? Use uma história de alguém que você conheceu, que foi perdoado por Deus. Usa um fato seu lá do passado que aconteceu, você pecou, que você caiu, ou que você pensou que Deus não ia te perdoar e Deus te perdoou. Usa o exemplo bíblico, outro exemplo bíblico que você conheça sobre perdão. Não precisa ficar só no filho pródigo, porque você leu no filho pródigo. Você está entendendo? Use Pedro, que negou Jesus, mas ele perdoou. Jesus perdoou ele. Lembre que Jesus também perdoou Paulo, que era um perseguidor da igreja. E esse foi muito usado por Deus. Você pode usar outros textos para contextualizar a tua mensagem. Ela vai ficar mais enriquecida. Você está entendendo? E depois, quando você contar toda a história e reconciliar o pai com o filho, a festa, aí o filho mais velho que não queria entrar, depois entrou, aquela coisa toda que você vai falar, que você sabe do texto, da história, não é? Aí você vai concluir a sua mensagem. O que é concluir? Isso é muito importante, a conclusão com chave de ouro. Por exemplo, você vai concluir dizendo assim: veja bem o que Deus fez, irmãos. Ele é o Deus que perdoa. Ele enviou o seu filho justamente para perdoar os seus pecados. Isaías diz que ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornará mais alvo do que a neve. Ainda que seja como carmesim, se tornarão como a lã. Eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, você fala para quem está lá. Não importa o que você fez.
Não importa como você chegou até aqui. Não importa como você está nesta noite ou nesta tarde, depende do horário aí. Eu te digo, meus queridos, se você está aqui hoje, foi Deus quem te trouxe. Porque Ele quer perdoar os seus pecados. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Coloca a igreja de pé com a permissão do pastor. Não faz isso sem permissão do pastor não, tá? Nesse momento, quando você diz, eu quero orar, antes de dizer que quer orar, Ele quer perdoar os seus pecados. Você se volta, lembre-se, isso é importante, e fala. Claro que isso depende, se você não é um pastor, se você não está ali na direção e a direção maior naquele momento seja você. Mas caso o pastor esteja ali no culto, na hora, você não faça isso não. Eu já lhe aconselho, volte e diz, pastor, eu posso orar pela igreja, eu posso levantar para a igreja para orar. Aí ele vai, se ele permitir, se ele concordar, se, olha a condicional, se, aí você faz. Se não, você para por ali. Mas se ele permitir, aí você diz, aí você coloca a igreja de pé e diz, vem igreja, eu quero fazer uma oração para você. E aí você faz um apelo. Quem quer receber uma oração, vem aqui na frente. E as pessoas vão vir na frente, vai ter pessoas que vão vir na frente. Você vai ganhar almas para Jesus. Você vai encerrar com oração. Se estou falando, é claro, na questão do tema escolhido aqui, de exemplo, perdão. E aí você olha, você foi a mensagem que você ministrou, e você diz, tá bom, meus irmãos. Aí você fala, você diz, pastor, você diz que é para o pastor, ou o pastor vai dar a direção de quem vai orar pelas pessoas. O pastor pode das três uma, ou ele orar, ou ele dizer para você mesmo orar, ou ele dirigir outra pessoa para orar, tá certo? Se ele deixar o seu cargo, aí você ministra, né? Aí você diz, olha só, meus queridos, eu quero ministrar ao seu futuro aqui. Aí você, vou colocar você, Deus vai falar, Deus vai ter algo grande para sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Começa a falar, né? Aí você diz, se você, em nome de Jesus, tome posse da vitória. É que você começa a orar, e essa aí tem no canal aqui como você orar para as pessoas que estão aceitando Jesus, naquela playlist dicas, você encontra, e depois você ora e entrega. Então você fechou aí com chave de ouro, essa ministração. Então, meus amados, deu para entender como fazer. Então creia que Deus, Ele vai te dar força, vai te ajudar. E não se esqueça, meus queridos, de se inscrever no canal. Ajuda a irmã Rosa, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho que tem a palavra todas, para não perder nada daqui de vista, tá certo? Então deixa aí, e no mais, meus queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Beijo está lá no seu coração, forte abraço e até o próximo vídeo.